E quando eu fico perguntando qual o tamanho de Deus, imediatamente eu lembro de um hino, que é um hino universal do cristianismo, que é Quão Grande És Tu. Esse hino, Quão Grande És Tu, a história dele que eu quero contar para vocês, só minimiza um pouquinho esse slide aí, isso, do hino. Isso. Ele foi composto originalmente por Karl Boberg, mas composto de que maneira? Na verdade, Karl Boberg, ele não fez um hino propriamente dito. O que aconteceu foi o seguinte, ele era sueco e ele se converteu a Deus depois de uma pregação em que ele viu uma grande tempestade, trovão, raio caindo, muito vendaval, e ele ficou assustado com aquela tempestade, mas ao mesmo tempo ele viu tanto o poder de Deus através daquilo ali, que ele resolveu fazer, em 1885, depois da conversão dele, um poema baseado na conversão dele. Ele rascunhou, naquela noite mesmo, um poema, falando da conversão dele, como é que ele sentia Deus através dos raios, dos trovões, do vento e da chuva. Depois disso, ele logo que se converteu, ele começou a pregar como pregador leigo nas igrejas. E ele fez um sermão baseado no Salmo 29. E um ano depois, ele melhorou o poema e publicou aquele poema que ele havia feito sobre o poder de Deus em meio à tempestade, à tormenta. E qual foi a surpresa dele quando 2 anos depois, em 1888, quando ele foi pregar numa pequena igreja, os irmãos levantaram, começaram a tocar no órgão uma melodia de um hino folclórico sueco, e quando começaram a cantar, ele se surpreendeu porque a letra que eles estavam cantando era o poema que ele tinha composto. Imagina a alegria, você compõe um poema sobre o poder de Deus na natureza, na sua conversão. Um dia você vai pregar numa igreja, os irmãos levantam, começam a cantar uma melodia sueca, e a letra é justamente aquela que você havia composto. Passando o tempo, aí aquele ficou muito famoso na Suécia, aquela música sueca com aquele poema, quando foi em 1907, alguém traduziu para o alemão. E começaram a cantar essa música agora em alemão. Depois, em 1912, alguém traduziu para o russo. Aí foi a vez de entrar em cena Stuart Kinney Hine. Stuart Kinney Hine, ele e a esposa dele foram missionários em vários países ali. Na época ainda era antes da União Soviética ali, era os czar, o império do czarismo. E eles começaram a pregar e eles não sabiam muito falar russo. Mas o que eles fizeram? Como eles cantavam muito bem, ele e a esposa, eles ouviram aquela música em russo, que originalmente foi composto em sueco, traduzido para o alemão e traduzido para o russo. Ele e a esposa dele chegavam em praça pública e começavam a cantar em russo a primeira estrofe daquele hino. Aí as pessoas achavam bonito, começavam a chegar ali em volta, e aí eles aproveitavam para pregar a palavra de Deus. Até que em 1940, eles trouxeram esse hino para a Grã-Bretanha. Agora, olha que curioso como é que o hino demorou a ser composto parte por parte. Estamos em 1923, a época em que Kinney, com a esposa dele, faziam o dueto apenas da primeira estrofe em russo. Aí um dia eles estavam pregando numa cidade, eles não tinham onde ficar. E começou uma grande tempestade. E eles se refugiaram na casa de um professor da cidade, que foi o único que deu apoio para os dois ali. Missionário naquela época, não tinha hotel, não tinha onde ficar. Então eles falaram com aquele professor, puxa, obrigado porque você nos abrigou aqui. Ai, não, eu que agradeço, porque agora vocês vão ensinar para mim coisas da Bíblia Sagrada. E em meio àquela tempestade ali, Kinney teve uma ideia. Ele falou, olha, eu só estou cantando a primeira estrofe em russo, eu vou fazer uma estrofe em inglês. E ele com a esposa na janela, agradecendo a Deus pelas almas que se converteram pela pregação deles e vendo o poder de Deus através da tempestade, tiveram a mesma sensação espiritual que Boberg teve anos atrás. E com base nesse sentimento, eles puderam compor
a primeira estrofe do hino Quão Grande És Tu, que eu queria convidar vocês a cantarem comigo. A primeira estrofe foi composta, então, em 1923, quando Keane e a esposa dele tiveram uma experiência em meio à tempestade semelhante à de Boberg anos atrás. Vamos colocar a primeira estrofe? Como há várias letras no cantor cristão, na harpa cristã, nós vamos pegar uma letra aqui para ficar uniformizado. Imagine agora Keane e a esposa dele vendo a tempestade e tendo a mesma sensação de Boberg. Então eles cantaram: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Vamos interromper. Aí o que acontece? Pode minimizar o quadro aqui. Em 1931, Keane e a esposa dele estavam preparando vários jovens para a missão. E eles treinavam, e os jovens iam com eles de cidade em cidade pregando. E quando eles passavam por umas fronteiras da Polônia, os jovens, naquela época, dormiam em barracas ou tendas no meio da floresta. De uma cidade para outra, iam a pé, às vezes no lombo de animais, pregando a palavra de Deus. Não dava para pagar dinheiro de ferrovia para todo mundo. Mas ele notava com a esposa dele o ânimo daqueles jovens para pregar a palavra de Deus. Dormindo em colchão, em saco de dormir, no meio do mato mesmo, como se fosse um acampamento, e aqueles jovens felizes ali com a fogueira, e falando das glórias de Deus, das maravilhas de Deus, e ele falou com a esposa dele: puxa, que lindo, né? Em meio a essa natureza aqui, essas montanhas, os vales, eles não reclamam da comida, não reclamam de nada, só querem pregar a palavra de Deus. E a esposa dele falou: é verdade. Você não acha que aquele hino que nós fizemos mereceria uma segunda estrofe sobre o que nós estamos vendo aqui em meio à natureza? Ele falou: é verdade. E ele olhou num canto assim, viu os jovens olhando as estrelas, olhando os vales, as montanhas, preparados para pregar no dia seguinte numa nova cidade. E com base naquela visão ali, ele fez a segunda estrofe do hino em 1931. Vamos colocar a segunda? Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha, e a fonte alegre eu ouço a murmurar. Então passou o tempo e novas experiências eles tiveram. Uma que alegrou muito o casal foi quando eles foram visitar uma pequena aldeia, porque eles ouviram que ali já havia uma comunidade de crentes fiéis, estudando a palavra de Deus, e não tinham sido batizados ainda, porque não havia um pastor para fazer o batismo. Então, Keane e a esposa dele foram lá. E descobriram, para surpresa deles, que a líder daquele pequeno grupo de crentes ali era uma mulher. Era a irmã Ludmila, casada com o senhor Dmitri. Os dois eram camponeses. E, pasmem, a senhora Ludmila era a única que sabia ler naquela aldeia. E ele falou:
como é que a senhora aprendeu a ler para pregar a Bíblia para eles? Ela falou o seguinte: eu pedi a Deus inspiração para ler o livro de capa preta. E a senhora aprendeu a ler sozinha na Bíblia? Sozinha. E como é que essa Bíblia apareceu aqui? Ela falou, quando houve a queda do Império dos Czars, um soldado russo correu, porque os soldados deram debandada, né, os que eram fiéis ao czar. E um soldado, no desespero, ao sair correndo, deixou cair para trás uma Bíblia. Eu peguei aquela Bíblia, senti que era uma coisa importante aquilo, porque falava de Deus. Ninguém na aldeia sabia ler, então eu orei a Deus e pedi a Deus para me ajudar a juntar as letras e aprender a ler. Falei com meu marido, ele orou comigo, eu aprendi a ler, e a única coisa que eu faço agora é abrir a Bíblia, leio, e o Espírito Santo dá as explicações. E ele perguntou, poxa, e qual foi a primeira mensagem da Bíblia que a senhora leu para o auditório? Sabem qual foi? São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ele ficou tão emocionado que ele, depois do batismo daquele grupo de crentes, ele entrou no quarto, orou a Deus e sentiu a inspiração para fazer a terceira estrofe, que nós vamos cantar agora. Penso então que sem poupar teu Filho, o enviaste para morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Os anos continuaram passando e Kenny e sua esposa se aposentaram das missões. Se aposentaram, mas isso não significa que deixaram de continuar pregando. Eles voltaram para Londres e agora já estávamos no período pós-guerra, 1948. E vocês sabem que com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois eixos: os países comunistas e os capitalistas. E muitos poloneses, pessoas da antiga União, do antigo leste europeu, que agora faziam parte da União Soviética, mesmo algumas pessoas do leste, da parte norte oriental da Alemanha, ficavam na Inglaterra, como refugiados. E eles pediram, Kenny, você que ainda fala um pouco de russo, porque tem muitos lá que só falam russo, falam um pouco de ucraniano também, você não pode ir lá ajudar aquelas pessoas lá? Alguns são convertidos, outros não, mas você é a pessoa ideal para falar com eles de Deus, reforçando a fé ou convertendo aqueles que ainda não conhecem a mensagem. E ele foi com a esposa dele pregar para eles. E ele falou assim, o que vocês mais queriam pedir a Deus? Ele começou o diálogo com eles assim. Um levantou e falou assim, o que a gente mais queria, voltar para casa. Estamos aqui em Londres, no Reino Unido, mas sabe, a língua não é a nossa. A comida não é a nossa. O tempero não é o nosso. A música não é nossa. Nós estamos querendo voltar para casa. Só isso. Se Jesus viesse agora, a gente pediria para nos levar para casa. Então ele aproveitou aquele sentimento para pregar para eles a questão da volta de Cristo e quando ele vai nos levar ao lar. E já idoso, depois de tudo isso, ele compôs então a última estrofe do hino em 1948, que é a que nós vamos cantar agora. Que ao ver Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, mostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.
Olha como é que Deus trabalha. Desde 1885 até 1948 foi o que esse hino começou para ficar do jeito que nós o conhecemos hoje. Mas a história dele não para por aqui. George Shee visitou a Inglaterra e ouviu esse hino em inglês e achou lindo. Levou e apresentou para um pregador pouco conhecido chamado Billy Graham. E tornou-se um dos hinos prediletos de Billy Graham nas grandes cruzadas que Billy Graham fazia para os Estados Unidos. E muitas pessoas se converteram na América pelo hino de Billy Graham. Depois o antigo quarteto Arautos do Rei fez uma versão para ele em português. A harpa cristã também fez, o cantor cristão. A Voz da Profecia, a antiga Voz da Profecia, tinha o programa do pastor Roberto Mendes Rabelo e o quarteto cantava com Grande És Tu. E na década de 1980, aquele rapaz ali também, na laje de uma casa, contemplando as estrelas, ouvindo a gravação do programa Voz da Profecia sobre as estrelas do céu, ouvia o quarteto cantando com Grande És Tu e falava: Senhor, ajude-me um dia a pregar essa mensagem. Viu como é que o Espírito de Deus vai soprando e agora vocês estão aqui recebendo esta mensagem. Ou seja, Deus realmente é grandioso.